Olá, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Inox e dessa vez nós temos aqui um convidado muito interessante aí para você ouvir conteúdos exclusivos sobre o universo do inox em que vivemos. Eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito e no episódio anterior nós falamos com o economista André Galhardo, que passou um pouquinho sobre a geopolítica, falou sobre o dólar, as expectativas econômicas do Brasil e mundo para 2024, finalzinho de 2024 e para o próximo ano, que é 2025. Diga aí, Douglas, o que você achou? Você que é um empresário de sucesso aí, como é que tá? As previsões dele foram bem assertivas e preocupantes e, ao mesmo tempo, mostrou um cenário de diversas oportunidades. E a gente percebeu como a geopolítica influencia demais nesse nosso segmento do aço como um todo, e principalmente do inox, a necessidade de se ter o material, enfim, você que não acompanhou na íntegra, você tem a oportunidade de ir lá buscar esse conteúdo que foi exclusivo para poder saber direcionar suas decisões para o próximo ano de 2025. Imperdível. E olha, vou te dizer que esse episódio de hoje do Papo de Inox tá sensacional, hein? Muito interessante. Aqui, um pouquinho que conversamos com um convidado, dá para ver que o homem aqui é um gênio. Então, você que não acompanhou o lançamento anterior, vai lá nos nossos canais, no Spotify também estamos presentes, e acompanhe, porque eu tenho certeza que vai ter muita informação bacana lá para você ouvir falar sobre a economia, tá? Uma outra novidade que nós temos também é que nós lançamos a Jornada do Inox, né? É o nosso documentário, e a gente lançou a primeira parte, né? É o primeiro episódio, né? De várias outras que nós vamos estar lançando ao decorrer do tempo aí. E o que você achou desse... O que você... Sensacional, esse primeiro conteúdo, esse primeiro contato com o resultado? Exato, foi uma iniciativa muito boa e posso dizer enriquecedora, porque eu sempre tive essa dúvida de como nascia, de como surgia o aço inox, e tirar essas dúvidas foram importantes. Uma visita na siderurgia, passar todo o processo, conhecer o alto forno, conhecer as pessoas que estão envolvidas nesse processo com tamanho conhecimento, para nós foi marcante, montou uma trajetória de sucesso na minha cabeça de como é sensacional, né? Foi muito enriquecedor e mais uma vez agradeço a Aperam pela oportunidade, abriu a porta para que a gente pudesse ingressar, conhecer o alto forno, a Vitória, que foi a primeira a quem participou do episódio, aí pra ela o alto forno, né? O ferro gusa lá sendo derretido, né? Que legal, né? Foi sensacional. Foi bem bacana e agora o público pode acompanhar um pouquinho do resultado que foi essa visita extraordinária que nós tivemos lá. E a resposta eles vão saber, né? O que é o aço inox, da onde vem, como é feito. Certeza. E depois para ninguém falar que o aço inox é caro, né? E o Papo de Inox tem todas essas respostas agora. É só procurar lá no nosso canal. Mas vamos lá, vamos ao nosso convidado de hoje. Está conosco aqui ele que é professor e chefe do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, Guilherme Iuki. UFSCar? UFSCar, isso mesmo. Universidade Federal de São Carlos. Referência, com certeza uma referência. Guilherme Iuki Koga, que também é diretor técnico do Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais. Lembrando que ele é formado em Engenharia de Materiais e é mestre com doutorado na França. Atua aí diretamente na pesquisa e inovação com projetos voltados para o aço inox. Com esse gabarito aí, eu acredito que ele deve ter uns 60, 70 anos, não? Vamos descobrir aí, vocês vão ficar impressionados. E ele atua juntamente com empresas como Aperam e Petrobras. Koga, muito bem-vindo ao Papo de Inox. Eu que agradeço, Jonatas e Douglas, né? Acompanho vocês, né? Nos encontramos já 2 vezes, né? Nas 2 edições Inoxcore São Carlos e Inoxcore em São Paulo, no IPT, né? E parabenizo aí pela incrível iniciativa. Acompanho o podcast, né? Mas nunca vi com tanto enfoque, né? Nesse grande mercado que nós temos interesse, que são essas ligas especiais, que são os aços inoxidáveis. E também saúdo aí todos os inscritos e
telespectadores aqui do nosso e os seus alunos E os também, que nossos- com certeza vão estar Estamos de olho, acompanhando, né? com certeza, porque em todo Inox Core vem uma caravana lá eu de fico São impressionado. Carlos. Um homem ocupa lá metade dos bancos. Isso mostra o poder de influência que é transmitido através do conhecimento. Exatamente. Os alunos olham, acreditam no que é passado de conhecimento e tem como referência, quero estar junto. Quem é bom, a E gente quer lá estar na junto, né? UFSCar tava lotado também, né? O auditório, eu tive o privilégio de ser Parabéns um dos... pela iniciativa, né? com certeza. Eu tive o privilégio de ser um dos palestrantes, né? E tava incrível aquele auditório. Cheio de alunos, professores, pessoal da Peran, empresas, enfim. Parabéns aí pela organização também. Eu que agradeço toda a comunidade, né, que é feito pela Proginox, nós da universidade e vários outros atores, né? E é legal que cada vez mais está vendo mais patrocinadores, mais engajamento, né, nos Inox Core. Eu vi aqui também o Douglas mostrando a quantidade de inscritos, né? E fortalece aí o nosso ramo de negócio. É isso aí. Vamos lá, Koga, se apresente, vamos conhecer um pouquinho mais de quem é esse professor. Pelo currículo parece ter 60 anos, mas na verdade... Quantos anos você tem? Eu tenho 35 É anos. mentira. Eu não sou nem Cadê o tão RG? novo, nem tão velho, né? Como vocês estavam falando, sou ainda da época de Mamonas Assassinas, né? É uma grande satisfação saber que a indústria e o estúdio é na nossa querida Guarulhos, né? Também sou cidadão guarulhense, corintiano. Corintiano, não. Mas com 17 anos, então, eu consegui, né, passar. Eu sempre quis fazer engenharia de materiais e fui para a Universidade Federal de São Carlos. Então, desde os 17 anos, eu estou naquela região, né? Trabalhei com materiais metálicos em pesquisas mais acadêmicas, mas chegou um momento que, principalmente no estágio, né, que eu trabalhei com um professor que só tinha contato com empresas, financiamento, que me despertou a vontade de interação com indústrias, porque a gente consegue ver mais o impacto das nossas atividades na universidade para a sociedade como um todo. E aí, por isso que, talvez engate nas nossas conversas posterior, o meu doutorado na França foi um pouco diferente, porque como eu só estava fazendo pesquisas básicas, eu queria fazer um doutorado com empresa, contratado por uma empresa. Então, lá tem uma modalidade chamada CIFRE, que é a tríade de sucesso, né? Que é incentivos governamentais fiscais, junto que está em território nacional, no caso na França, para uma empresa que contrata um jovem promissor, que no caso é eu, como engenheiro, para desenvolver uma pesquisa aplicada durante um doutorado. Então, eu fui lá, fiquei 3 anos numa empresa que chama Lafarge-Holcim, hoje é Holcim, de materiais de construção. E logo em seguida, eu voltei para a academia. E desde então, mesmo não na empresa, meu dia a dia é em contato com o pessoal de empresa no meu centro, né, Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, com projetos de desenvolvimento. Bacana, então você faz parte do desenvolvimento do aço inox no Brasil como um todo, um conhecimento, você começou com 17 anos, você foi incentivado por quem? Ou simplesmente surgiu da tua cabeça, você é engenheiro, e interessante que você teve uma mentoria que incentivou você a desenvolver esse conhecimento. Havia essa carência, há essa carência nesse cenário na qual nós estamos inseridos, que é brasileiro, de fomentar esse conhecimento, de ter esse patrocínio das empresas. Como você enxerga isso e quem te colocou nesse meio? Acho que talvez alguns jovens recém-saídos do ensino médio talvez tenham essa dúvida, né? Com essa idade a gente não tem muita clareza, né? A única coisa que eu tinha clareza, e eu acho que conversando com a história de vocês, né? É que é importante trabalhar e se capacitar, né? Então era a única coisa que eu sabia no momento, sem com muita certeza de qual era o rumo que a vida ia me encaminhar, né? E aí lá na universidade, então, foram abertas várias possibilidades. Perfeito. E a gente vai testando até a gente achar pessoas e atividades que a gente se identifica mais, né? E eu sempre me identifiquei para que eu possa aprender alguma coisa, eu tenho que ver concretamente o material, o processo e o produto.
E aí vem muito de encontro que vocês foram lá, né, na usina, né, na siderúrgica, e vai compartilhar com a comunidade Isso, todo desde o minério, né, É. a longa jornada, né, até chegar no produto acabado que nós tivemos. Então, foi afinando maturidade junto predileções até que concatenou em trabalhar com aços. Eu gosto de aços e mais particularmente os aços inoxidáveis. Mas e como que surgiu esse contato com o aço inox? O aço inoxidável, na verdade, até eu trabalhava desde a graduação com uma classe de aço chamada vidros metálicos a partir de aços inoxidáveis. Mas ele ainda é muito longe dos aços comumente comerciais que nós utilizamos. Aí depois, no doutorado, eu queria algo bem de massa, né? Acessível. Então era concreto e aço carbono, vergalhão. Mas eu notei que o aço que eu estudava no ensino, na graduação, ele era muito fora do que era produzido comercialmente, e o aço carbono dos vergalhões era muitas vezes não suficiente para as aplicações necessárias. E aí, claro que o aço inoxidável é aquele que se aponta como o melhor custo-benefício. Aí, se vocês me permitem alongar um pouco mais... Fica à vontade, o Quando conhecimento é bom. Quando a gente passa na universidade, né, a gente é convidado a arrecadar muito recurso para manter equipamento, sua equipe de pesquisa. E eu tentei várias agências de fomentos governamentais, puramente governamental. Conseguiu, né? Fala a verdade, conseguiu, é fácil, Brasil investe. Não consegui, porque quando eu colocava aço inoxidável, eles talvez não entendiam que, embora os aços inoxidáveis sejam onipresentes em várias atividades do nosso dia a dia, é um aço que tem uma tecnologia embarcada extremamente grande e que ainda precisa muito conhecimento, tanto técnico quanto científico, para o seu desenvolvimento. Então, eles consideravam as pesquisas como... não tão importantes, vamos dizer assim. E defasadas. Não tão defasadas. desenvolvidas, né? Que tudo que tinha para inox já estava resolvido. Então, o Brasil é senhor do inox, conhece tudo. E a gente sabe que a gente consome metade do que a Europa consome. E isso é legal, porque nas minhas aulas eu mostro várias ligações especiais, mas eu pergunto para os meus alunos: o Elon Musk é pobre? Ele tem dificuldade de recurso? Não. Ele tem uma empresa, ele acabou de fazer a Starship, né? Sim. Que teve com sucesso o retorno do módulo. E, incrivelmente, ele poderia usar superliga de níquel, ele podia usar fibra de carbono, ele poderia usar ligas de titânio. A grande carroceria, a parte estrutural da Starship é feita de quê? De aço inoxidável, que a própria Starship a SpaceX está investindo no novo desenvolvimento de aços inoxidáveis. Então, o aço inoxidável foi até pro espaço? É isso? Foi e voltou. Com segurança aí. É pra Ele você foi, ver. voltou, sobreviveu e pode ser utilizado para outros Enferrujou lançamentos. lá do espaço? Não. É legal que ele... o espaço é legal que ele é menos agressivo porque ele não tem oxigênio. É verdade. Mas na reentrada, ele aquece muito e ele pode sofrer a corrosão a alta temperatura. Então, eles Bacana. colocam alguns tijolos refratários nessa carcaça de aço inoxidável. Pra que isolar? Para controlar a temperatura? a temperatura. Mas esses tijolos, na reentrada, né, eles são perdidos. Mas a grande parte custosa é a parte estrutural, Sim. que é preservada e pode ser utilizada para novos lançamentos. Eu conhecendo aí sobre o inox no espaço Não, e agora. a importância do conhecimento, porque para ele investir, para eles tomarem uma tem que saber, decisão né? de utilizar o aço inox como uma estrutura que vai aguentar toda a intempérie, né? Sim. Calor, frio. Agora, professor, ó, interessante, falando ainda sobre o Elon Musk, já a gente retorna para a sua história, mas aproveitar o seu conhecimento e a sua presença aqui. Deu certo, tá tudo ok no espaço, mas parece que os carros do Elon Musk andam enferrujando por aí, né? É verdade, eu acho que ele tem que investir um pouco mais, né, nos aços inoxidáveis, né? O legal é que no teste, né, do carro mais robusto que ele fez, o que quebrou foi o vidro, né? Quando ele tacou a bola, a esfera de aço, né? Mas certamente os aços inoxidáveis que eles estão investindo agora
certamente não vão sofrer com esses problemas. Né? Mas o senhor chegou a dar uma pesquisada para saber o que ocorreu, o que levou os carros a sofrer essa oxidação? Era em inox? Esse daí eu não cheguei a ver, viu, Sim, era inox e a água da chuva parece que estava fazendo esse processo de corrosão, né? E aí tá a discussão na internet, né? Para saber o que tá acontecendo, se é inox, se não é, se é de verdade, se não é. Eu acho engraçado essas discussões. Porque tem a questão da especificação correta do aço. E tem que saber aonde tá andando esse carro, né? A exposição aos intempéries. Às vezes tá numa praia, às vezes fez um polimento, alguma coisa do tipo. Ou não limpou, às vezes não limpou. A falta de limpeza, o pessoal que tá nos acompanhando aí em casas, não sabe, talvez, que a falta de limpeza e limpeza básica, tirar mesmo superficialmente a sujeira, pode acarretar em oxidação. Em pits, né? Exatamente, oxidação do aço inox, pits, enfim. E a importância da limpeza. E talvez seja isso que pode ocorrer com os carros aí do Elon Musk espalhados pelo mundo. Com certeza, né? A gente vê vários amassadinhos, né, nos nossos veículos convencionais, que os funileiros usam o ímã vendo se tem massa ou não. Talvez o reparo não tenha batido e feito um reparo não apropriado aí nesses então fica aí de dica para sua pesquisa. E se o Elon Musk quiser mandar no nosso centro para verificar a qualidade do aço inoxidável. Mas lá no centro, será que tem essa capacidade? Tem equipamento? Brasil está preparado para fazer uma análise em aço inoxidável? Sim, é o que a gente mais encontra, né? Para quem não está familiarizado, nós temos na Universidade Federal de São Carlos um Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, que a sigla é CCDM. Já com 30 anos de existência, tem todos os selos, né? ISO 9001, ensaios acreditados, alguns 17025. Então, o que mais a gente analisa lá é aços e, com muita frequência, aços inoxidáveis. E muitas vezes a gente consegue fazer a engenharia reversa e caracterizar de ponta cabeça o material. Então, a gente consegue fazer todas as análises químicas, ver se de fato tem os elementos cromo, níquel, molibdênio, titânio, ali, nióbio no aço, ver carbono, enxofre, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio e fazer todas as qualificações mecânicas de tração, impacto, resistência a baixa temperatura criogênica. Inclusive, até eu estava falando para o Douglas, né? A gente sempre fala do filme passivo que ele é nanométrico, a gente não consegue ver o filme passivo, né? Fala-se muito, né, que tem uma camada passiva que protege o aço inox e não permite que ele oxide, né? Ou ele cria aqueles pits. Aí eu ouvi o professor que veio aqui, Leonardo Calixto, dizendo que o inox é totalmente oxidado, enferrujado, mas que tem essa camada passiva que garante. Aí eu ouvi a explicação do Koga aqui, fiquei tranquilo, né? Por quê? Explica isso, como que a gente enxerga isso? Isso que é interessante, né? Que é um filme nanométrico, né? Se a gente pegar o fio do nosso cabelo, tem em torno de 100 a 200 micras, e é já difícil ver um fio de cabelo. Nanométrico, a gente está em várias ordens de grandezas menores. Então, a gente não consegue ver com microscópio óptico, não consegue ver com microscópio eletrônico de varredura. A gente só vai conseguir ver com microscópio de alta resolução, chamado microscópio eletrônico de transmissão, que na Universidade Federal de São Carlos nós temos 5. Nossa. E seria interessante a gente ir lá e ver. Porque aceito o convite. Parece a música do Zeca Pagodinho do Caviar, né? O filme passivo, a gente só ouve falar. Mas eu garanto, já vi o filme passivo, ele existe e dá para caracterizar essa camadinha de alguns poucos nanômetros, 5 nanômetros, ela dopada um pouquinho de manganês é o que enfraquece na série 200. Sim. Ela dopada com um pouco de molibdênio é que gera o 316, que é mais resistente do que o 304. Então, esses traços nanométricos é que conferem um aço manchar ou não em uma condição especial, como, por exemplo, os carros do Elon Musk. Mas é legal você ver, né? A gente consegue ver em tempo real lá, ver esse filme. Recado para Elon Musk, mande o carro para ofuscar, nós vamos descobrir o que aconteceu. Dá para descobrir, a gente descobre tudo. É isso aí. Até se a culpa foi tua. E no microscópio dá para ver essas diferenças do manganês presente,
a presença dele ali causando aquele efeito e tal, dá para ver. Dá para ver. Bacana. O legal é que o que acontece, né? O elétron, depende quando você acelera ele fica uma onda menor ou maior. Quanto menor é essa onda, mais ele consegue analisar o tamanho dessa onda que ele está presente. Então a gente acelera o elétron até ele ficar num comprimento de onda bem pequeno, que ele interage com o filme passivo e dá a informação sobre ele. Legal. Então, equipamentos extremamente avançados, que acabou de chegar 2 na nossa universidade. Legal. Com essa capacidade de ver com alta resolução o filme passivo, por exemplo. Então, os engenheiros que estão saindo da UFSCar, eles estão saindo com esse conhecimento do aço inoxidável, porque a gente sabe que esse material é novo, 100 e poucos anos aí presente no mundo como um todo, né? Essa descoberta. Mas a gente entende que existe uma grande resistência e dificuldade de encontrar esse conhecimento para os engenheiros que estão em campo. E qual é a dificuldade que se encontra dentro das academias para fomentar esse conhecimento? O que vocês encontram de barreira? É falta de investimento ou falta de interesse? É uma grande pergunta, Douglas e Jonatas, porque assim como acho que vocês devem ter constatado, o conhecimento, né? E até no aço inoxidável que está presente no nosso dia a dia, é que nem se você estivesse correndo, eu faço essa analogia com meus alunos, você está num carro com todas as informações, né? Alguém mais sênior com 30, 40 anos, e joga as informações do carro, e aí os jovens têm que ir coletando, né? Essas informações, embora tenha alguns livros, a maioria em inglês, né? E alguns em português, não tem ainda como se fosse um livro referência de inox para isso. E onde a gente encontra grande parte das informações? Então, são em veículos, né, de aula, de comunidade como a Binox, né, dos podcasts como vocês, que os alunos conseguem ter essas informações. Eu, como professor, o que eu tento fazer, né? Tem a aula, disciplina de materiais metálicos, tratamentos térmicos, metalurgia física, onde eu insiro, né, a parte de fundamentos de aços inoxidáveis. Então, os alunos são expostos a esses conhecimentos, mas eu sempre ressalto que para esse tipo de atividade, você tem que também ter a experiência prática, né? Sim. E lá, tem alguns grupos de pesquisa no qual os alunos são expostos semanalmente a fazer as caracterizações, entender os aços, né? E esse sim tem uma maior probabilidade de sair mais fortalecido ao final da graduação. Foi até interessante, Douglas, porque a aluna de iniciação científica lá estava no projeto Petrobras, ela participou dos processos seletivos e vai ser estagiária em inox lá na Peran, em Timóteo. Então, que legal, que legal. Ela foi selecionada para ser estagiária lá na Peran, na siderúrgica. Na siderúrgica, eu acho que ela vai trabalhar com aços elétricos ou inox, mas de qualquer maneira... Já tá dentro, né? Vai trabalhar com aços, que é uma parte importante. Sim, o conhecimento ele abre portas, né? Que nem você mesmo disse aqui, que foi através do conhecimento que foi direcionando as suas tomadas de decisões e você foi se apaixonando por esse material, trazendo solução, fomentando esse conhecimento. E que nem eu estava conversando com o Koga, eu vejo muito nele o empreendedorismo presente, porque é ele que faz essa ligação entre as empresas, né, que eu acredito que é a Petrobras, a Peran, que são os grandes investidores, junto ao conhecimento da universidade, fazendo essa ponte, porque o investimento do governo federal ele é bem escasso, não é? Sim. E aí você precisa fazer essas correlações para poder credenciar e dar condições de você desenvolver esse material dentro das universidades. E hoje, como que está essa relação? Por exemplo, a Petrobras está presente? De que forma ela está presente? O que vocês desenvolvem? E quais são os benefícios que se tem para uma empresa que investe em uma universidade, num conhecimento, para fomentar a necessidade desse material como solução? Tem vários benefícios, né, dessa que a gente fala tríade virtuosa entre universidade, empresa e governo, né? Primeiro, a Petrobras, né, como a gente tinha falado, ela está regida sobre a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Então, 1% do seu lucro, ela tem que investir nas ICTs. ICTs é Instituto de Ciência e Tecnologia, né?
que são universidades, institutos Senais, IPT, etc. E aí, então, faz chamadas públicas, no qual a gente manda propostas, né? Ontem mesmo eu estava mandando uma, e caso selecionada, né, ela investe, né, né, geralmente é de 12 a 48 meses de desenvolvimento, e pasmem, né, lá tem uma parte chamada de integridade de ativos. Então, tem vários ativos deles que é offshore, então eles ficam, claro, em condições bem agressivas. E um dos principais materiais utilizados nesses bem duráveis é o nosso querido aço inoxidável. Resistente, né? Resistente. Então, tem que saber, né, de aços ferríticos, martensíticos, duplex, austeníticos endurecidos por precipitação, qual o melhor a ser especificado, se eles aguentam ou não nas condições, cada condição agressiva, e o método de monitoramento e prevenção de sua falha. Então, normalmente, são nesses contextos, né, que nós trabalhamos nos nossos projetos com a Petrobras, por exemplo, né? E o que é importante? São projetos com recursos consideráveis. Ainda tem a Embrapi que aporta mais 30%, que a Petrobras não precisa desembolsar. Então, é a contrapartida econômica que o governo coloca. E com esse recurso, por exemplo, a gente pode engajar na pesquisa alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que ao final desse ciclo vai ser mão de obra muito capacitada aí, caso passe no concurso da Petrobras, caso vai trabalhar com fornecedores de óleo e gás, ou como empresas como a Proginox e a Peram, por exemplo, né? Bacana. É interessante para você ver como está sendo difundido esse conhecimento dentro das universidades com diversas oportunidades. O Inox, ele proporciona oportunidades a partir do conhecimento que se adquire através da universidade. E a UFSCar é essa ponte aí que está fazendo e está sendo presente na Abinox, no Inox Core. E eu entendo que há um grande desafio aí, fomentar ainda mais este mercado para mostrar os benefícios que se tem, porque na analogia que nós normalmente fazemos o inox, ele é um material caro ou muitas vezes mal especificado, ele não traz o retorno que é esperado dele. E o que falta dessa especificação é esse conhecimento que é desenvolvido dentro da academia. E a partir desse conhecimento, eu gostaria de saber o que vocês já desenvolveram para a Petrobras, ou para a Peram, ou para outros que são investidores lá, que acreditam, como eu também, nesse projeto, que é fomentar esse conhecimento do inox, que trouxeram uma revolução, ou talvez uma melhoria. Um dos primeiros projetos finalizado já da Petrobras, né, que eles queriam saber soldabilidade de aços inoxidáveis. Então, a gente concluiu já, né? Tem até um artigo sobre isso, para rever, tem uma norma 183, né, da Petrobras, que fala sobre soldagem. Então, sobre boas práticas de soldagem para reparo de ativos em aços inoxidáveis. E com a Peram, a gente está depositando uma patente esse mês, né? Que é uma nova classe de aços inoxidáveis, né? Mais bacana. Adaptado para o mercado brasileiro, né? Agradeço aí já toda a equipe da Peram, né? Tarcísio, William, Vitor, Pagani e Cláudio, né? Que contribuíram, não só, isso que é importante, viu, Douglas? Porque não é só de maneira econômica que a interação com vocês a gente ganha. Eles também contribuem muito com a parte de conhecimento tanto técnico, quanto mercadológico, quanto industrial, que eu aprendo, os alunos aprendem, então é uma troca intelectual de conhecimento e também fortalecendo com recursos financeiros para viabilizar as pesquisas. Então, eles investiram, por exemplo, nesse projeto em torno de 1/3. 1/3 foi o governo que arcou economicamente e o outro terço foi contrapartida da universidade. Então, num projeto de 100% de valor global, a empresa teve que desembolsar 1/3, entendeu? E tendo aí o valor de um projeto maior, né? Isso é muito interessante. Além de que eu acho que eles estão inseridos também na lei do bem. Lei do bem é quando as empresas investem em atividades de pesquisa e desenvolvimento
então eles têm alguns incentivos fiscais também internos para a empresa. Deixa eu te falar, e você pode falar qual que é o nome desse novo aço que está sendo Isso aí ainda não. Ainda não? Tá em sigilo, tá. né? A gente está depositando a patente, né? E aí, como eu estava falando pro Douglas, como pessoa que trabalha em engenharia, a gente quer ver algo concreto. Então, meu sonho é ver uma bobina desse aço. Eu não tô só... Você participou, né, da construção, E né? ele vai ser utilizado em que fim, mais ou menos? assim? Todas as atividades chaves do Brasil, a gente está tentando ver a finalidade deles, né? Então, a gente está... Quem está acostumado com TRL e CRL, né? O nível de prontidão tecnológica comercial intermediário. Mas uma coisa que, para mim, seria gratificante para os alunos também... Não é só a patente e um artigo e também permitiu o financiamento de 2 mestrados e algumas iniciações científicas. É ver um produto mesmo desse material no mercado ou uma bobina, né? Quem sabe aí no tá futuro... Tá perto, né? Depende do mercado também, mas... a gente tem... Mas vocês conseguiram medir referente a custo para se tornar um produto, né? Uma bobina, um material que seja acessível para atender esse segmento. Então, houve um estudo do público-alvo, do preço sugerido, antes de você fazer qualquer tipo preliminar tudo. Todas as preliminares. Existe isso, né? Existe. O nosso principal objetivo é que tem que ser o aço inoxidável, né? Vantajoso enquanto bem durável, né? Então, a gente não avalia só em termos de valor isolado da tonelada, né? A gente vê face aos materiais disponíveis atualmente, o contexto brasileiro, né? Aplicação, né? E aplicação, se ele seria competitivo ou não, e a gente entende que tem uma grande possibilidade. Entendi. Então o Brasil vai começar a ditar regra aí, né? Passando já pela UFSCar, tá vendo? O desenvolvimento é tão difícil assim desenvolver um material? É porque, professor, é difícil, eu acho, mais quando tem interação de indústria e universidade, porque há esse mito, né, distanciamento entre empresa e universidade, né? E aí, parafraseando também outra música, né, de Legião Urbânica, você tem que entender os seus pais, né, os pais entender seus filhos. Então, o interessante é que com os atores que a gente tem falado, a gente entende muito bem a posição deles, né, o ponto de vista deles, eles também o nosso, e a gente chega num comum acordo, né. Por exemplo, a questão que sempre chega na parte de universidade é a questão de propriedade intelectual. Por exemplo, a universidade não tem cabimento eu exigir da empresa deter tudo a parte de produção, sendo que o meu objetivo maior eu não tenho uma fábrica, entendeu? Então, de fato, o que eu quero ver é que o que seja desenvolvido na universidade seja produzido. Se eu começar, seja comercial, não é? Se eu começar a criar muita barreira, ele vai ficar engavetado mesmo que seja... É o melhor projeto do mundo, se você não tornar ele viável. Mas, ô professor, por exemplo, esse projeto que vocês fizeram concluíram para a Petrobras sobre as boas práticas de soldabilidade. Cita uma, por exemplo, assim, que seja bacana para os nossos ouvintes aqui. Existem vários mitos que às vezes a gente... por exemplo, né, sobre magnetismo de aço inoxidável. Tá relacionado. De novo esse tema aqui. Né? Outra coisa que tem um mito, e também talvez não seja tão mito assim, usar com parcimônia, é o seguinte. Quando você tem uma descontinuidade no aço inoxidável, você vai ter que criar uma cavidade, remover aquele defeito, para depois fazer um reparo normalmente por solda. Preencher, né? Preencher a gente chama cavidade. de preenchimento. O preenchimento. Aí... você tem duas possibilidades. Uma possibilidade é você remover essa descontinuidade mecanicamente, que demora muito tempo e desgasta a ferramenta. Outra coisa é o que a gente chama de goivagem com arco elétrico. Então você pega um eletrodo de grafite, abre um arco e você remove facilmente aquela descontinuidade. Mas lembra que tem aquele grande medo de você colocar aço inoxidável em contato com carbono para não sintetizar? Isso, essa era a pergunta. Uma pilha galvânica e gerar um problema maior. A grande pergunta é, eu posso fazer o reparo de aço inoxidável para o óleo e gás usando um eletrodo de grafite? E se sim,
tem alguma implicação risco estrutural desses ativos? Então esse que estava o contexto, né, desse projeto de 2 anos que nós desenvolvemos. Foi essas perguntas que chegaram até o fiscal para que seja desenvolvida uma resposta. Isso. E o legal para o que fazer. São as hipóteses, né? A grande beleza de estar envolvido com os atores produtivos é que numa pesquisa o que é mais interessante é a pergunta. E muitas vezes a academia, por não estar exposto aos clientes, não tem as perguntas corretas para isso. Aplicação, né? Porque quem dita essas perguntas são os seus consumidores, é o mercado. Então, muitas vezes, para algumas pesquisas, não interessa se eu acho uma pergunta interessante ou não. Se os consumidores achar aquilo lá irrelevante, acabou. E a mesma coisa, né? Eu posso produzir um produto que eu acho o máximo e o outro que eu não acho legal. Se o mercado gostar desse, é esse que eu tenho que produzir, porque você está atendendo às necessidades do mercado. Então, muitas vezes, quem traz as perguntas chaves são esses nossos interlocutores industriais, campo, né? Que é ouvido do campo de uso ali, né? Da prática, das necessidades de necessidade. Campo. Aí ele falou da zona térmica afetada, não é isso? A que ZTA. Por conta da soldabilidade, né? Isso é um problema, né? Porque ela perde, né? Ela começa a ter agora o magnetismo, ela afeta toda aquela estrutura que está no contorno. Eu acredito que também foi uma das perguntas que provavelmente a Petrobras fez, né? Sim, tem essa zona que ela é submetida a um ciclo térmico que pode formar algumas características indesejáveis do aço inoxidável. Isso que é legal, que a gente não consegue ver a olho nu nem no microscópio, mas com o tempo de exposição ela vai criar uma região mais vulnerável que pode gerar uma fratura catastrófica ou com risco ambiental de poluição. Então a gente tem que ter técnicas, muitas vezes o que eles querem, que seja não destrutível, rápido e de fácil interpretação. Então tem pergunta fácil, né? Porque assim, fazer um projeto com muito recurso e sem limitações, você não precisa ser um bom engenheiro. Agora, é só ir testando, né? Agora, quando você tem várias condições de contorno, né? Eu gosto de engenharia. Eu tô aqui com o meu G-Shock simplão, não fazendo propaganda. Ele é um relógio icônico, né? Da Casio. E o dono da Casio falou pro engenheiro, que até hoje é muito famoso, ele falou assim, eu quero que você passe nos 310. Eu quero que ele dure 10 anos de bateria, suporte 10 metros de profundidade de mergulho e sobrevive a uma queda de 10 metros. Essa era a pergunta. Simples assim. Você tem que desenvolver algo que atenda essa minha expectativa. Esses critérios. 10, 10, 10. É o triple 10 que ele falou, né? Caramba. 10 anos de bateria, 10 metros de profundidade e queda de 10 metros. E desenvolveu, e hoje, pasme, em torno de 50% da receita da Casio, que a Casio tem calculadora, teclado, vem de um relógio desenvolvido na década de 80. Olha, eu tenho um, por exemplo. A importância do engenheiro no desenvolvimento do material correto, entendendo o que espera o consumidor ou o teu cliente, né? Esse é o desenvolvimento. Eu sempre falo pro pessoal que está desenvolvendo outras ligas que não são as ferrosas. Eu falo assim, toma cuidado, porque você bater de frente com aço e aço inoxidável, né, sendo o BBB, né, bom, bonito e barato, é difícil, entendeu? Então, são, por exemplo, os 304 que a gente fala tanto, né? É um aço que na grande maioria, se você tem dúvida, vai nele. Depois você vê a alternativa. Então, assim, por quê? Porque ele já vem sendo aprimorado e testado em campo, né, durante décadas à frente, né? Claro que aí foram surgindo variações que com bons engenheiros e empresas você consegue dar a destinação correta, né? Mais pontual, assertiva do custo-benefício nas variantes de aços inoxidáveis. Né? E deixa eu te perguntar, você teve contato com o exterior, né, lá na França. Como é que funciona o aço inox lá, por exemplo? O aço inox lá, né, como a gente sabe, a Europa consome o dobro de aço inoxidável do Brasil. E lá onde eu fiz o doutorado, né, no laboratório, tinha 5 teses sendo financiadas,
4 com empresa. Uma, inclusive, era com a Aperam, né? Então, se o meu colega Charles Davi estiver ouvindo, ele está lá na Aperam Europa. Ele foi meu contemporâneo de tese. Eu estava na empresa de cimento, ele na empresa de aço. E aí o meu orientador, né, que o Ricardo Nogueira também, se ouvir, ele tá lá em Grenoble. Eu perguntei, né, eu falei assim, viu, professor, eu decidi que eu quero ir para academia porque eu quero participar mais ativamente na formação de recursos humanos. Ele falou, e você é o primeiro aluno que vai para academia que eu formei. E olha que ele formou dezenas de doutores. Então, essa é uma mentalidade diferente também. Falei, onde que estão os seus doutores? Estão na Aperam, estão na Ugitec, que é outra de inox, estão na Total, que é a petroquímica. Então, eles investem muito mais. E também tem a questão de que, como muitas vezes as sedes ficam na Europa, né, tem maior oportunidade. Mas a gente está vendo aí que o mercado aquecendo está tendo mais atratividade de retenção dos trabalhadores no Brasil também. Isso parte também do nosso trabalho que estamos desenvolvendo, fomentando, porque como o inox é um material, ainda vamos dizer assim, novo, em comparação a aço carbono... Nem se compara. Aço carbono é da época de Cristo, até antes, né? Muito antes. Porque participou das guerras, o pessoal fazia o armamento tudo bélico através do carbono, do ferro, da extração. Então, se você for olhar... Vem com uma cultura, isso é por isso que é interessante. Aqui a gente tem a oportunidade de trazer essa mudança de mente, né? Porque sempre foi feito de aço carbono, mas muitas vezes vai durar 4%, né? A gente já aprendeu sobre isso. 4% de todo o PIB brasileiro, ele é mundial. Brasileiro não, mundial. É corroído pela mal especificação, o uso inadequado do material. Então, ou seja, a gente tem uma importância muito grande para poder trazer esse conhecimento e tornar esse material acessível e mostrar esse custo-benefício não somente a curto, mas a longo prazo. Então, a gente tem aqui um papel importante de fomentar esse conhecimento, mostrar a importância do aço inox para este mercado como um todo, mostrar que é possível fazer sim, com a correta especificação, atendendo todas as normativas que existem e assim sendo o material fortalecido no mercado como um todo. Esse é um desafio nosso, da academia, de todos que estão entusiastas, apaixonados pelo esse material aço inoxidável. Né? E um detalhe é que a corrosão desses materiais não é porque é mal especificado, é porque corrói mesmo. É natural. É natural, é normal. Então o aço inox vem justamente para contrapor essa questão aí da durabilidade. Né? E o que a gente está tendo muito sucesso, como a gente tem muita interface com as indústrias que querem trocar um aço inox por outro ou aço carbono por outro, né? A gente ajuda eles a fazer reflexões sobre o real impacto desse investimento, porque muitas vezes eles fazem um cálculo muito simplista, que não é representativo da realidade, que eles pegam a tonelada do aço, tonelada do inox e vê que é X vezes mais. Mas eles não entendem e tem que contabilizar também a parada de manutenção, a não produção durante essa parada de manutenção, os possíveis riscos, né, de acidentes com pessoas ou contaminação com esses produtos. Então chega no final que o custo do material pelo material, às vezes nem é o que é preponderante, às vezes é a parada de manutenção, é a não produção porque o equipamento está parado. Então, quando eles colocam, de fato, esses cálculos na ponta do lápis, eles chegam à conclusão, que é a parte mais importante, acho que, para essa estratégia de investimento, que o aço inoxidável é mais vantajoso como investimento do que manter em aço carbono, né? E isso a gente aprendeu perfeitamente nas palestras da Abinox, lá no Inox Core. Fizeram uma correlação, não sei se foi da UFSCar que fez essa apresentação lá, mostrou o pessoal da indústria sucrocoleiro, que mostrou essas esteiras que foram desenvolvidas de aço carbono, né? E depois colocaram aço 410, que durou 4 vezes mais e ainda nem acabou, estão em uso. Então, assim, é algo que tem que se pensar. Você parar um equipamento, deixar ele parado, ele está deixando de produzir. Deixando de produzir, está comprometendo o faturamento e a receita. Exatamente. Né? Então, ou seja,
não é algo inteligente você tomar uma decisão inicial pelo CAPEX que você está investindo, né? Então, é pensar a longo prazo, principalmente quem é o tomador de decisão, para poder ter um resultado ainda melhor. Olha, o inox ele veio para revolucionar, mudança de mente. Se você mudou a mente, mudou a cultura, você vai ter um material que vai te atender a longo prazo, com qualidade e proporcionando com que o PIB, inclusive, brasileiro aumente, porque você vai produzir mais. Então, para nós, para a cadeia produtiva como um todo, é extremamente importante disseminar esse conhecimento, né? É isso aí. Professor, vamos chamar o bloco, porque, por incrível que pareça, já se passaram 40 minutos, acredito que a gente está aqui conversando. Vamos chamar o bloco do intervalo, e você que nos acompanhe, continue, porque eu tenho certeza que tem muito mais informação interessante aqui para a gente estar falando a respeito do inox nas universidades. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Proginox? A Proginox é referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Proginox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. É isso aí, pessoal, de volta em mais um episódio do Papo de Inox. Conosco aqui o Guilherme Yuki Koga, professor ali da UFSCar, ele que é mestre e também doutor no assunto de engenharias de materiais. E, professor, dando continuidade aqui à nossa conversa, diga para mim aí, como que você enxerga a perspectiva do Brasil, do país, né, com relação ao desenvolvimento do aço inox? Por que eu pergunto isso? Porque a gente tem uma grande capacidade a saber, por exemplo, os minérios, e a gente acaba mandando para fora algo que a gente poderia trabalhar aqui dentro e ter talvez um custo menor. Sim. E acaba que a gente tem as commodities, manda para fora e compra de novo com ela já transformada, né, com ela trabalhada. Me diga aí como que a universidade, como você, seu papel de professor, enxerga esse caminho que o nosso país segue. Se poderia ser diferente, se não realmente está certo. Vamos lá. Eu acho que o Brasil, né, principalmente nessa questão que tange a nossa ponto de interesse, que são os aços inoxidáveis, ele poderia ser um ator global muito mais importante do que ele é, né? Visto que, salvo engano, as últimas atualizações, eu acho que o Brasil está em top 3 em produção, em reservas de minério de ferro, mas ele vai estar lá em 9º ou até em posições piores em produção de aços, né? E como já foi dito, né, o consumo de aço inoxidável per capita no país, né, é quase metade, né, do que os europeus consomem. Então eu acho que isso vem de posições estratégicas, né? A gente vê que a gente quer ser um dos atores fortes em ligas especiais ferrosas, aços e aços inoxidáveis, né? Criar esses grandes associações e fortalecer empresas que trabalham com esse tipo de material para que seja competitivo face ao mercado internacional. E aí é importante também ter normativas
né, que para algumas aplicações a gente exija aço inoxidável, porque isso vai trazer muito mais segurança, durabilidade e menor risco ambiental. Por que eu digo isso, né? Voltando à questão lá de construção civil, mês passado teve um evento, o 25º Congresso Brasileiro de Ciência e Engenharia de Materiais. Aconteceu em Fortaleza. Fortaleza é um lugar onde tem uma das maiores salinidades do mundo. Agressivo. Extremamente. E o Brasil, apesar de ser continental, a grande maioria da sua população estão em zonas costeiras, né? E, pasmem, não tem uma construção, salvo se alguém deixe no comentário, prédio que usa vergalhão de aço inoxidável. Não tem nem produtor de vergalhão de aço inoxidável no Brasil. E é por isso que você passa em regiões costeiras, você vê ativos, né, estruturas extremamente degradadas. E muitas vezes, né, eu já fiz um levantamento bastante superficial, mas tem vários casos de estruturas que colapsam, caem, risco elevado. E causam mortes. Então, vejam que isso passa também de normativas que, a depender do uso e de classe de exposição, sejam exigidos, né, materiais, por exemplo, aço inoxidáveis. E aí sim, a gente tem várias empresas que trabalham com aço inoxidável que poderiam muito bem fornecer. Mas se também não tiver essas questões de código e de normativas, né? Regulamentação, o grande público, visto também as questões financeiras difíceis que a gente passa, vai optar pela solução mais barata. E por questões também, muitas vezes não é nem má fé, falta de conhecimento, vai entender que o aço carbono é a melhor solução. Então é uma questão estratégica de país em fomentar, né? E por que eu digo isso? Porque eu sempre falo que é surpresa, né, quando vai pedir financiamento público, tem algumas diretrizes estratégicas, né? Então a agricultura sempre está prioridade, tem que ser, mas essas questões de independência de infraestrutura é muito importante. E aí não precisa ser materiais caros e revolucionários, é usar e fortalecer o que a gente tem construído aqui no nosso polo tecnológico há décadas, né? Mas o problema são as questões que a gente enfrenta, né? De questões de mercado internacional e carga tributária. E a não existência dessa regulamentação. Eu acho que se tiver essa questão, o Brasil pode deslanchar e ver a questão estrutural, onde o inox é muito importante, né? Seja um ator maior e que contribua aí para empregos e coleta, né, de impostos, mesmo que menor, como vai ter muito mais demanda, consegue uma maior arrecadação para o Estado. Porque quando nós olhamos para o Brasil como um todo, ele é muito rico, né, na parte de solo, de minério, de extração do próprio minério. Então, ou seja, nós temos capacidade suficiente, natural, né, de ser pioneiro, né, de tocar, né, regra aí, né? Nós temos um estado que se chama Minas Gerais, ou seja, tem mina espalhado para todo lugar. E é do tamanho da França e da Alemanha, que são polos de aços inoxidáveis de alta qualidade. A gente tem um estado inteiro, né, com grandes reservas e com profissionais que a gente sabe que são altamente qualificados. O que é importante essa estratégia, que a gente vai querer uma infraestrutura durável e de qualidade aí para as nossas construções, né? Então, o que falta é isso, então tem que ter uma ação em conjunto. Na agropecuária, a gente tem o Embrapa. E nessa questão de metalúrgica, de extração, tem algum órgão que regulamenta, que incentiva, que investe para poder mapear ou direcionar as tomadas de decisões? O que a gente tem, né, em nível federal, por exemplo, as universidades estão no contexto do MCTI, né, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Claro que os orçamentos destinados ao Ministério da Agricultura é bem diferente do da Educação, e lá dentro está comportado os investimentos para tecnologia, né?
E é claro que aí é questão de priorização. Claro que o Brasil não vai poder ser ator principal em várias frentes. Perfeito. Então, questões alimentar, de agricultura, a gente sempre foi referência. É pioneiro, né? E questão de infraestrutura, também a gente tem todas as condições naturais, né, e profissionais para tal. Mas o que precisa é investimento, né? Ao invés de importar soluções prontas, fortalecer ainda mais o nosso mercado. E por que eu acho que é chave, né? A gente falou de agroindústria. A agroindústria, a gente sabe que tem solo, tem abrasão, tem a água da chuva, né? E muitos dos componentes, se a gente pegar o caldo de cana, se a gente pegar o óleo de palma, são agentes corrosivos. Então, o aço inoxidável tem total predileção em ocupar esse espaço. Tem a questão energética nossa, que é baseada em offshore, Sim. né? E também é uma condição muito agressiva que exige esses tipos de aço. Mineração também tem desgaste e umidade, né? E as zonas costeiras. Então, vejam que a gente tem vários setores críticos da economia brasileira, onde a gente está usando material claramente não adequado. Não, né? Durável, né? Não durável para aquela finalidade que poderia ter um rendimento melhor, né? E para os ativos que a gente tem, a modernização das plantas teria que ser muito mais duráveis do que o que a gente tem observado até o momento. E a pergunta de $1 milhão, o que falta para isso? O que falta, né? Eu acho que, primeiro, né? Eu estava até falando com o Douglas, é um efeito manada. Né? Então, eu tenho certeza que o momento que vocês começaram esse podcast, alguém deve ter falado: nossa, eu tinha essa ideia. Verdade. Né? Só faltava executar. Por que não executou? Né? Aí, dos ativos agrícolas, a primeira condição que a primeira usina implementar e ver aí, né, um incremento de receita aumentar, vai começar a disparar. Isso daí é o que a gente fala de iniciativa, autogestão do mercado. Mas eu acho que para acelerar não é o suficiente. É por isso que tem que batalhar lá nesses órgãos de fomento que subsidiam projetos da empresa, né? Falando que esse é um setor estratégico que merece ser subsidiado. Merece uma atenção especial, fala a verdade. Porque o retorno na produtividade nacional, na captação e empregabilidade é muito grande. Sabe o que falta? Eu acho que sempre quando vem esses números, né, de quantidade de inox, por exemplo, esse corrosão de PIB de 3 a 5% do Brasil, se eu não me engano, já é um estudo defasado. Então, o que a gente seria interessante fazer é catalogar, né, quantificar, enxergar, né? Qual que é o impacto desse setor no Brasil. Qual que é o valor, né? O valor, assim, de empresas, de profissionais, de quanto que a gente suporta para empresa médica, de agricultura, de óleo e gás. Porque, por exemplo, se eu pegar da agricultura é fácil. Eles colocam um número direto e indireto, 20 a 21% do PIB é de agricultura. Como a gente vai falar que isso não é priorização? Agora, se a gente falar do aço e aço inoxidável, a gente tem que estar na ponta da língua para falar, ó, esse a gente tem um DNA. O pessoal da óleo e gás também tem, né? É um setor muito, muito importante porque a gente produz X barril de petróleos, reserva até quanto a gente consegue ser. Eles conseguem enxergar um número de quanto ele concreto. Pesa no final, Se a gente fala assim, a gente é importante quanto? Entendeu? Deixa eu ver se vocês merecem de fato atenção, né? Eu tô empregando bastante gente. Quantas pessoas estão envolvidas, né? Mas e aí depende de quem? O surgimento aí desses números, De um ministério a ser desenvolvido? Eu acho que isso daí normalmente começa com as associações mesmos, né? Então é um conglomerado, uma união de várias empresas, né? Que vocês que têm os números, né? Tem o X, Y, Z, dá pra gente quantificar quanto que é a comunidade, né? Catalogar quais são os setores que só são possíveis serem viabilizados com essa atividade de aço inoxidável e chegar talvez no governo do estado ou em algum ministério e falar, ó, esse é um setor, né? Fazer um lobby de que é um setor
importante. Porque o lobby do aço aqui no país aqui é extremamente forte, né? Do carbono. Do carbono. Mas não do inox. Não, né? do inox. Mas aí pro inox entrar, tem que derrubar um pouquinho o carbono. Então, né? Aí a briga aumenta, né? Aí vira uma guerra. É uma guerra de interesses, não é? Essa também é uma questão que tem que entender melhor, porque às vezes os dois sairiam ganhando se fortalecesse a indústria do aço como um todo. Você entende? Porque tem outros segmentos que poderiam ser explorados para o aço que atenderia perfeitamente sem defasar um. Na realidade é você canalizar para a necessidade correta, né? Porque se a demanda de infraestrutura do país aumentar, vai aumenta precisar mais de dois. aço, né? Sem dúvida. Tanto é que muitas vezes a capacidade instalada pode até nem ser suficiente para a demanda que a China teve, né, nas últimas décadas. Agora a Índia está tendo, né, sendo o país mais populoso do mundo e tendo um crescimento aí considerável, ela vai ter ela que vai puxar agora, né? E o Brasil sempre está latente. Vai ou não vai? Esperando. A oportunidade passando e eles estão esperando. E aí todo mundo fica receoso de aumentar a sua capacidade instalada e vem uma outra onda de recessão. Então por isso que tem que ser um plano. É muito inseguro, você diz, o Brasil? Porque mesmo para empregabilidade, né? Veja só o que está acontecendo na questão de ensino superior no Brasil. As universidades estão caindo muito a procura, porque imagina só fazer um curso de 5 anos e não ter para a nova geração, ela vê como perca de tempo? Perda de tempo. Porque ele consegue ser youtuber e ganhar dinheiro, é isso? Isso. Mas, Douglas, o que eu ressalto é uma outra profissão importante, né? Claro, todas. Mas o que eu ressalto meus alunos no modismo, né? O aço, eu duvido que aqui 100 anos o aço e o aço inoxidável se torne obsoleto e não seja mais utilizado. Porque qualquer tecnologia vai precisar do uso desse vai material, precisar. Né? Essa matéria-prima, né? Que nem você acha que daqui 50 anos a gente não vai tomar o nosso bom cafezinho? Fato. Né? Vai. O problema é que é um mercado que, para você destacar, você precisa ter um conhecimento, um domínio muito grande do material, né? Porque vai ter vários atores globais e nacionais. É por isso que essas capacitações são importantes, mas são materiais que eu sei que vai ser importante nas próximas décadas, assim como é hoje. E tem vários materiais que são muito modismo hoje, que captam talvez... milhões. Mas eu acho que ele não vai vingar... Não é durável. Na quantidade, na acessibilidade que esses materiais que nós estamos falando hoje, eles possuem, né? E o conhecimento também que é desenvolvido dentro das academias, dentro da universidade, é algo surreal. E fica para a pessoa, né? Agora, muito do imediatismo, né? Na realidade, eu quero para hoje, quero agora, não quero esperar o tempo para que eu possa ter essa recompensa pelo meu esforço dedicado ali, né? Isso é um problema geracional, né? E como vocês falaram, né? Embora a gente tenha um conhecimento vasto de inox, a gente ainda tem muito a aprender. Tem muito, é um caminho longo a ser trilhado, né? Então, qualquer profissão é isso, né? Você tem que pegar, né? Sempre tá... é engraçado no Inox Core, né? O bacana é que vocês estavam nas 2 edições que teve um espaço de 2 ou 3 meses. Aí, alguns alunos meus que já tinham participado de outros falaram assim, mas... eu vou de novo. Eu falei assim, veja, é uma comunidade. Entendeu? Você vai lá, não é só pelo conteúdo que você vai ter. Né? É o network. Você vai estar envolvido, né? É você sentir parte do meio, né? De pertencimento. Então eu vejo o Douglas agora, eu vejo sempre o Douglas, o Jonatas, o Paulo, o Thiago. Então você cria uma comunidade fortalecida, né, que vai ser perene. Então, e todos em busca do mesmo propósito, né? Difundir esse conhecimento e a importância desse material no mercado como um todo. Estamos todos do mesmo lado. Então, como a gente da academia aqui que a gente tenta fazer é isso, né? Então, muitas vezes eu falo, vamos todo mundo na van, pega. Assim, não é então só o conteúdo, né? São questões que
tem se perdido, né? Esse cara a cara, né? Relação, Esse contato. Né? E aí você vê a pessoa uma vez, num evento, 2, 3... Na quinta, é uma relação diferente. Já né? vira amigo, né? Você já vira familiar. Então, todos esses ensinamentos fora do inox e que os eventos de inoxidáveis nos permite, né? Eu tento passar para eles. Embora eles, muitas vezes, não entendam hoje, eu tenho certeza lá que na frente eles vão agradecer. Não vão entender? Vão falar assim, de fato, para você criar um engajamento, né? Você tem que participar dessas... Tá envolvido, né? Tá envolvido, engajado. Você vai perguntar? E é interessante que se tem uma oportunidade gigantesca nesse segmento. Por quê? Porque a siderúrgica tá na onde? Tá dentro do Brasil. Né? Esse conhecimento ele tem que ser difundido e ele tem que ser perpetuado, porque as pessoas que estão na siderúrgica hoje, elas também estão de passagem. Então, ele tem que formar quem vai ser os próximos a estarem lá, porque nós vamos continuar produzindo. A partir do momento que você não desenvolve isso, me preocupa, a sucessão através do conhecimento, como que vai ser esse material para frente? É o que tá tendo, né, em algumas profissões mais clássicas, como carpinteiro, né, até de pedreiro, as pessoas estão tendo um gap de profissional que tenho certeza que em alguns anos a escassez vai ser tão grande que eles vão valer a peso de ouro, né? Olha aí, ó. Ai, tomara que aconteça caminho também. Então construa sua casa imediatamente. Já tá, cara. Já paga antes, porque natural. Porque quanto mais houver a necessidade e menos pessoas disponíveis à economia, o preço vai subir. Então tem várias coisas que eu tento passar para os alunos, né? Por exemplo, né? Muitas vezes a gente tem professores na universidade que o que você aprende dele é muito pouco, e tem várias pessoas que estão fora da universidade que o ganho de conhecimento é fenomenal. Então, você tá nesses ambientes que raramente, por exemplo, todo mundo tem vários compromissos, então numa condição cotidiana de dia a dia, a gente raramente vai ter um tempo para trocar 1 ou 2 horas de conversa. Então, esses eventos, essas redes servem para criar esse vínculo, né? Esse vínculo de troca, e onde você aprende muita coisa durante e não estando na universidade, por exemplo. E na prática, na realidade, porque cada um vai compartilhando suas experiências do uso do material, você vai isso se encaixa para essa finalidade, isso já não é tão bom. Né? É interessante, porque na própria Abinox, né, nós tivemos lá um curso, até aqui um abraço para o Guida que participou aqui, que falou sobre a estampabilidade, explicou o material correto mostrando a elasticidade, de que forma se utiliza, e ali estavam todos participando e o desenvolvimento desse conhecimento vai ficar, né? E foi algo prático, que ele mostrou como foi desenvolvido e científico, porque também provou na prática ali de como se comporta o tipo de material utilizado para tal, né? Bem importante para o nosso meio. Mas sempre tá tendo, a gente vê um mix de gerações, né? Nos nossos eventos, isso que nos traz um pouco mais de tranquilidade. E de maneira geral, né, pra gente encerrar a saideira, a perspectiva do aço inox nas universidades, como é que ela tá? Ela tá ok? Está num bom andamento? É uma boa pergunta, viu, Jonas? Porque a universidade ela tá passando por um momento bem crítico de reflexão do porquê ela existe como ela existe, né? Não sei se você sabe, tem várias universidades particulares sendo encerradas, várias universidades públicas com uma demanda que muitas vezes não justificam sua existência, e nos Estados Unidos e todos os países está da mesma maneira. Então a pergunta é, como que é o nosso papel na sociedade de hoje, né? Então, ser conteudista, né, já não é mais o suficiente. Eu acho que é importante, né, hoje em dia, todas as disciplinas estarem vinculadas a algum ponto focal. E recentemente, ao fiscar o nosso curso de Engenharia de Materiais, ela ganhou um projeto, que é com a Fulbright dos Estados Unidos, de modernização de curso. E eles querem dar enfoque a 2 linhas principais. Uma é questão computacional,
parte digital que a gente está envolvido. Tecnologia, simulação, tudo. E a outra parte é o que eu estava falando com o Douglas, que a gente é muito deficiente ainda, que é a parte de empreendedorismo. Então, eu acho que é importante que a gente já está fazendo, treinar os alunos para trabalharem nas empresas existentes, como CLTs, tudo, mas por que não trabalhar em fazer uma empresa de inoxidável desse ramo, certo? Então, tá tendo agora já disciplinas, a gente está criando uma trilha de empreendedorismo, onde a gente tem as disciplinas de empreendedorismo 1, 2, 3, 4, né? Com o vislumbre de ter um novo Douglas. Há uma necessidade, né? Isso é fato. Porque muitas empresas se iniciam e por falta de conhecimento, elas acabam encerrando nos 5 primeiros anos. Então, há uma necessidade desse conhecimento, de fomentar ele, e para quando você estiver nessas dificuldades que vão acontecer, você saber se portar. O empreendedorismo é algo fundamental e necessário. Então, não só criar mão de obra, que o nosso principal produto final da universidade é recurso humano. Então, lá a gente tem, dos que entram e saem, o líquido que fica são 550 alunos de graduação e 200 de pós-graduação. Forma pouco, você disse? Eu acho que forma o quanto que a gente consegue comportar. Mas dentre esses, muitos vão para a CLT e passam no concurso, mas o que a gente quer? Que seja algo multiplicador, é a questão de empreendedorismo. Porque um empreendedor, ele abre portas e janelas para dezenas, entendeu? Então é um efeito multiplicador e que cada vez mais, em termos de métrica de universidade, a gente está aquém. E que universidades norte-americanas que nos dão assessoria e mentoria com base nesse projeto que tem em torno de 2,7 milhões de reais para essa troca, quer que a gente forme uma nova geração de profissionais que possam sim atuar em empresas, tudo, mas vejam como uma viabilidade a questão de empreendedorismo. E por que isso é muito difícil? É porque lá na universidade nenhum professor é empreendedor. Então muitas vezes a gente convida pessoas. Então muitas vezes, provavelmente, eu convidar vocês, a professora que dá essa disciplina tem muita interação também com empresas. Então o foco também que a gente vê na questão do Inox é, quem sabe não surge da UFSCar, né? Alguma startup bacana ou empresa nesse segmento. Não tem quem se espelhar. Não tem muito, né? Na realidade o espelhar é o professor, então nada contra, né? Calma. É uma profissão fundamental, mas é o professor. E o professor não tem muito tempo para empreender, ou ele dá aula, ou ele está envolvido no processo de construção do conhecimento, que é extremamente necessário, que é ele que forma, né, princípios, inclusive até valores, né? Empreender envolve tempo, dedicação, comprometimento e foco. E se empreender não vira não continua professor, né? Ô Douglas, mas é isso que você falou. Eu tenho sondado alunos e também a pessoal da agência de inovação da universidade. É isso que ele falou assim. É isso que você falou. Tem todo o sentido. Porque muitas vezes eles têm coisas que é bem difícil, né? Que nem, eu quero ir para o exterior trabalhar numa grande multinacional. Para eles não é um cenário tão distante. Por quê? Porque ele conhece em gerações próximas colegas que conseguiram. Mas de empreendedor eles não têm. Então falta esse... O espelho, né? O espelho que vocês estão... Esse toque, né? E pela oportunidade, depois que se forma numa universidade federal, você não tem tanta oportunidade dentro do mercado nacional, porque falta essas vagas que são com esse nível específico de conhecimento. Aí onde tem? E de sobra? Lá fora. E com reconhecimento devido pelo curso, né? E eu também tento conscientizar muito, né, a questão de baixa procura de engenharia. Eu acho que nunca me perguntaram, viu, Jonatas e Douglas, quando eu fui fechar um projeto desafiador, me pediram o meu diploma, o meu diploma de doutorado. Tipo, o teu conhecimento é o suficiente, eu não quero saber se você estudou, não. Ele quer assim, você resolve o meu problema. Isso. Então a gente vê, não que o diploma não seja importante, entendi, mas você tem que entender que o diploma de graduação, mestrado e doutorado não serve de nada, sendo que você não usou eles para você ganhar bagagem que te dê mais ferramentas para você resolver problema.
Se você usar isso só... Com papel, né? E outra... Engenheiro é isso, é resolver problema, né? Se você for olhar... Outra coisa que eu critico sempre, né? Lá, nós temos uma turma de 80 alunos por ano. E aí, tem agências de ciências mais básicas que, assim, se você tiver uma reprova, ele considera que você não é bom o suficiente para receber oportunidade de financiamento e desenvolver projetos. Nossa, é um incentivo danado, né? E aí, o que acontece? Que as pessoas tentam, por ser muito jovem, elas associam você ter nota alta e não ter reprova como você vai ser um bom resolvedor de problema. E a gente sabe que não necessariamente. Né? Então, essa questão de você se expor, lidar com frustração... Mas aí a gente já vai mais longe, né? Porque aí é um problema na educação, né? A forma de educação nossa, porque ela prioriza o responder, gabaritar uma prova do que você entender aquilo que você está fazendo, né? E é por isso que é legal... Vai longe, né? O legal é trabalhar com empresa, porque, por exemplo, quando eu recebo projetos de empresa, quem decide a equipe sou eu. Independente... Esses dias eu reuni com vários alunos. Eu falei assim, quem aqui tem mais de 2 reprovações? Aí todo mundo ficou com medo de levantar a mão, porque pensou que todo mundo... Aí todo mundo levantou. E então, essa é uma crítica que eu faço, espero não perder meus poucos financiamentos que eu tenho, de que o governo, às vezes, financia materiais que não agregam para o contexto brasileiro, e é um perfil que eles valorizam que não necessariamente é o que transforma e dá resultado. Algo, né? É o método, né? Eu acho que tá invertido, né? Isso aí tinha que ser feito antes do ensino médio. E se você pega o modelo americano, né? Eles pegam aquilo que você tem, de fato, aptidão e performa e canaliza. Você não tem como ser bom em tudo. Exato. Não é? Então, você se destaca em uma, você vai fomentar aqui, você segue vai poder. Lógico. E o resultado a gente sabe, né? Então, o legal de empresa é isso, que vocês financiam mesmo que não está na moda, e os recursos que nos são fornecidos, eu posso montar a equipe que eu achar que é a mais apta a responder aquelas demandas. Legal. E claro que eu poderia pegar alunos que têm um perfil, mas eu dou oportunidade a esses alunos que... Para desenvolver, né? Que é o que a gente está conversando. Para você ser empreendedor, para você lidar com empresa, para você lidar com gente, você tem que saber passar por frustrações e desafios. Vão existir. Não é só você fazer uma prova bem feita, uma equação. E essas pessoas, muitas vezes, elas... como já tiveram reveses na vida, elas já estão mais amaciadas, né? Mas chegando lá, eu também não passo a mão na cabeça, não. Falo, você tem 5 reprovas, você vai começar agora a trabalhar 20 horas comigo e eu vou te pagar, eu não quero que você reprove mais. Você dá para dar conta de fazer as suas atividades e passar nas disciplinas, né? Então, assim, eu tô cada vez mais tendendo, né, a trabalhar, então, com iniciativa pública e privada, né? Mas seguir o que eu acho que, de fato, eu tenho maior... Vocação? Porque eu consigo até fazer pesquisas mais básicas, mas eu não me sinto tão satisfeito quando tem um problema e meu cliente fala assim, olha... Cara, traz pra mim a solução. Aí quando você chega com a solução, é maravilhoso. Tem algum exemplo? É uma realização pessoal, não é? Tem algumas plantas que estavam paradas, que precisava analisar, que a gente soltou laudo. Tem questões de processo judicial, porque 2 grandes empresas. Então, a e B. A A vem contratar a gente e fala assim, teve esse caso, eu não sei se foi meu fornecedor ou meu cliente, ou se fui eu mesmo. E muitas vezes a gente atende empresas idôneas, que falam assim, se for meu erro, eu quero saber se for meu erro e o porquê. Para trazer uma solução que vá atender, né? Aí você pega, a gente não tem poder de juízo, mas a gente faz o laudo e manda e fala assim, de fato, esse daqui não foi minha culpa, né? Esse daqui, então eu vou usar
fazer os requisitos e usar na audiência para que... Então, a gente também age como um setor isento, né? Que a gente consegue dar laudos e análises que permitirão aí chegar a uma conclusão de desfecho, seja no processo judicial, seja em um desenvolvimento no pré-sal, seja a produção de uma nova liga de DNA brasileiro, né? Então, isso que, claro que sempre com a participação muito ativa do nosso interlocutor, do nosso cliente, né? A gente raramente faz alguma coisa sozinha, é uma troca, porque a gente tem que visitar, ver como foi feito, eles perguntam as coisas pra gente. Então, assim, é super bacana porque esse papo, todos os Inox Core, eu nunca saio sem ter aprendido alguma coisa. É uma troca bem legal, né? E espero sem ter ensinado alguma coisa, Muito, sabe? Sim, com certeza. Isso as pessoas reconhecem, né, Douglas? Sim, sim. As pessoas vão olhar assim, pô, as pessoas lá não querem só Vender o inox, ou né? sugar a informação. Eles compartilham, né? Eles investem do próprio recurso É isso aí. e do tempo e convidando pessoas para compartilhar. Então essas pessoas merecem uma maior credibilidade Obrigado. e uma maior empatia, não é verdade? Isso. E uma melhor ainda a exposição. Por mais que a gente esteja chegando aí a 15 mil inscritos, obrigado a você que acredita no conhecimento que está sendo disseminado aqui, acredita em tudo quanto nós estamos trazendo, porque fortalecendo esse mercado. E é bem nessa visão mesmo, Koga, que a gente desenvolve esse conhecimento. Porque o conhecimento ele não veio para ficar retido somente em nós. Ele tem que ser disseminado, ele tem que ser distribuído de forma eficiente para que valorize ainda mais este mercado, né? E também balize esse mercado, né? Dê esse conhecimento para comparar banana com banana. E baliza em nível alto, né? Alto. Então o pessoal que for bom. trabalhar com inox fala assim, ó, aqueles profissionais lá são entendidos. Não vai tentar enganar ele. Vai falar com tal, eles têm uma rede de contato. Se ele não sabe, ele sabe quem sabe, entendeu? bem isso aí. Basta um telefonema que todo mundo tá... Basta uma mensagem pro Koga, assim, né? Rapidinho, às vezes eu demoro para responder, mas ele responde. Mas eu consulto várias vezes colegas assim e é super bacana. Então, assim, parabéns pela pioneirismo. É pioneiro. Porque é um mercado Carente, né? Carente, que vocês poderiam ter uma temática muito mais de crescimento mais rápido, que vocês foram insistentes, né? Em um tema que pode crescer muito mais do que ele cresce e ter uma relevância muito maior para toda a comunidade. E é uma criação de valor que a gente vem aqui disseminando. Por isso que a gente sempre fala, pensou em inox? Pensou Proginox. É isso aí. E sabe o que é legal? Porque muitas vezes você quer procurar alguma pessoa, você clica lá, não aparece nada. E como que eu vou ter a credibilidade se a empresa existe? Se a pessoa é quem ela diz que é? Entendeu? Então é por isso que eu também falo para os meus alunos de graduação, eles são convidados a fazer divulgação científica com toda a equipe da universidade disposta a captar, editar, e eles não fazem. Não aproveitam a estrutura que está ali. A oportunidade de se mostrar, né? Então eu vejo esse convite que vocês fizeram um privilégio de poder ter visibilidade e essa troca, né? Sim. E muitos colegas, às vezes lá no site, tem um avatar. Como eu vou saber? Se eu encontrar você na rua, como eu vou saber que é você? Você é realmente o que disser, né? Entendeu? No mundo de internet que todo mundo fala o que é e todo mundo pode falar que é astronauta, né? Então, se você tá sentado aqui, uma pessoa A, B, C, D, E, F, todo mundo aqui compartilhando, pelo menos sabe que o Jonatas e o Douglas existe. E o conhecimento é real, né? É real. E ele é difundido dentro desse network que é desenvolvido, né? Hoje a gente está bem próximo de vocês, da Universidade Federal de São Carlos, da USP, também aqui de São Paulo, do IPT, da Aperam, que é a siderúrgica. Sim. Isso tudo para disseminar ainda mais esse conhecimento que o aço inox está presente na minha vida desde os meus 13 anos. Eu sei o quanto ele é importante, o quanto ele tem para crescer, eu só estou devolvendo aquilo que ele já me deu, né? Já e deu você sabe que família. Volta em dobro, né, Douglas? Volta. Eu quis ser professor, aí você consegue, isso que eu falo também, não precisa ficar na academia, né?
mesmo você estando fora, você consegue compartilhar e ser mentor de pessoas. E eu também entendo isso. Quanto mais você entrega, eu acredito que o universo te devolve. Devolve. Te devolve. Você não pode ser egoísta a ponto de achar que é só teu, vou ficar escondendo a estratégia minha, que é isso. Se tiver outros interessados também a fazer um podcast, comece a trabalhar desde os 13 anos com a Sinox, ou se não, se aproxime de gente que estudou tão bem também. Imagina, a gente está aqui para disseminar e, claro, valorizar as oportunidades. Agradeço muito a tua presença aqui, dividir esse conhecimento. Gratidão ao pessoal da UFSCar também, a sua presença aqui, por esse conhecimento que foi compartilhado com a gente aqui, né? É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, todo esse conteúdo que você nos trouxe. É muito bacana ver aí o investimento das universidades dentro desse tema, e a nossa esperança é que ele cresça cada vez mais, né? Então continue aí empenhado nesse seu avanço, e a gente desse lado aqui vai continuar investindo também para que o conhecimento agregue às demais pessoas, né? Tem algo a te dizer, Koga? Não, só agradecer, Jonatas e Douglas, e falar ali com o pessoal que espera que 2025, né, na onda já da jornada do Inox, que a gente possamos fazer lá na UFSCar um trecho dessa belíssima jornada, né, mostrando algumas coisas que a gente faz na universidade e que é de muito valor, né, para controle de qualidade e correta especificação desse material tão incrível, com, claro, a ajuda aí da Proginox, indo lá, fazendo alguns episódios na nossa querida Universidade Federal de São Carlos. E aí, Jonas? O convite aceita, né? Eu topo, você topa. Bora então, 2025, novo projeto. Quantos anos você tá no Inox já, Jonas? Rapaz, vou completar acho que 10, hein? 10 anos no Inoxidade. 10, por aí, tô chegando. Nós estamos trabalhando tanto esse conhecimento. E você acha que você conhece alguma coisa? Um pouquinho, né? Só um pouquinho. Tem muita coisa ainda pra aprender. Meu Deus do céu, quando eu fico até quieto quando vem um cara desse aí sentar na minha frente, eu fico até em silêncio. A gente até confunde as palavras. É bem uma bacana. Grande troca. Agradeço aí e parabéns novamente. Obrigado, e vamos continuar firme e forte nesse Papo de Inox. E como a gente sempre diz, o que, Jonatas? Pensou em Inox? Pensou em Proginox. É isso aí. E você não deixe de acompanhar os episódios anteriores, este e, claro, e todo o conteúdo que a gente disponibiliza no nosso canal, no nosso blog, e sempre tem novidades por aí. 2025 está recheado de novidades que nós vamos lançar, né, enquanto empresa, enquanto Papo. Terceira temporada do Papo de Inox vem por aí. E vai vir muita coisa nova aí que a gente vai divulgar, né? A gente já o nosso planejamento tá bem recheado aí, tem muito trabalho pela frente. Já temos mais um desafio aqui. A jornada do Inox presente na UFSCar, conhecendo todo o desenvolvimento de laboratório, conhecendo a camada passiva. Conhecendo, vendo a camada passiva com os próprios olhos. Isso aí, mostrando pro pessoal também, né? Conhecendo o microscópio de 7 milhões, é isso? Tem dois, de 7 milhões e 500 reais. Não pode nem tocar no negócio. Bem bacana. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.